O menino correu para a delegacia de polícia e gritou: "Por favor, prendam meu pai." Lucas, um menino de 10 anos, vivia com seu pai, Roberto, em uma pequena casa em um bairro tranquilo do Rio de Janeiro. A mãe de Lucas faleceu quando ele ainda era muito pequeno, deixando os dois para se apoiarem um no outro. Roberto, um mecânico dedicado e trabalhador, sempre se esforçava ao máximo para proporcionar uma vida confortável para Lucas. Embora a vida fosse difícil, os dois sempre foram muito próximos e se amavam profundamente. Mas recentemente, Lucas começou a notar coisas estranhas sobre seu pai. Roberto frequentemente saía de casa à meia-noite e só voltava quando o sol estava nascendo, sempre com uma expressão tensa e cansada. Uma noite, Lucas viu seu pai sair de casa com uma grande bolsa, o que o encheu de suspeitas e medo. Inicialmente, ele pensou que seu pai estivesse fazendo horas extras para ganhar mais dinheiro para a família, mas com o tempo, as ações de Roberto o deixaram cada vez mais preocupado. Lucas começou a prestar mais atenção ao comportamento de seu pai. O menino descobriu que Roberto recebia frequentemente ligações estranhas e, às vezes, falava com alguém em um tom misterioso. Uma noite, enquanto Roberto estava no banheiro, Lucas viu o celular do pai sobre a mesa. Com o coração batendo forte, o menino pegou o celular e viu uma mensagem: "Encontre-me às 2 da manhã, no local de sempre." Lucas ficou apavorado e não sabia o que fazer. Ele sentiu como se tudo ao seu redor estivesse se tornando nebuloso. A partir de então, Lucas vivia em constante estado de ansiedade. Ele não sabia o que fazer, sentia-se dividido entre o medo e a dúvida, pensando que seu pai poderia estar envolvido em algo errado. Lucas não queria acreditar que o pai, a quem tanto admirava, estivesse envolvido em atividades ilícitas. Mas o que ele via e ouvia tornava impossível ignorar essa possibilidade. Uma noite, enquanto Lucas estava deitado na cama tentando dormir, ele ouviu um barulho estranho vindo de baixo. O menino saiu da cama silenciosamente e desceu as escadas, prendendo a respiração para ouvir melhor. Pela janela, ele viu Roberto saindo de casa com uma grande bolsa, com uma expressão tensa no rosto. Lucas decidiu que não podia mais ficar calado. Ele vestiu um casaco, cobriu a cabeça e seguiu seu pai em silêncio. Roberto foi direto para um antigo armazém nos arredores da cidade. Lucas se escondeu atrás de uma pilha de caixas de madeira, tentando ouvir a conversa de seu pai. Ele viu Roberto encontrando-se com um grupo de pessoas estranhas, conversando com elas e carregando grandes caixas em um caminhão. Lucas tentou ver o que havia dentro das caixas, mas a escuridão não permitiu. A mente de Lucas girava com pensamentos e emoções confusas. Ele nunca tinha visto seu pai agir daquela maneira e não entendia o que estava acontecendo. Sentia-se traído, sem saber se deveria acreditar no que estava vendo ou não. O que meu pai está fazendo? Por que ele está se encontrando com essas pessoas? Meu pai é uma pessoa má? Lucas se perguntava, dominado pela confusão e pelo medo. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. As imagens de seu pai e das pessoas estranhas continuavam a passar por sua mente. Na manhã seguinte, com os olhos fundos e o coração pesado, Lucas decidiu que precisava fazer algo. Ele sabia que se seu pai realmente estivesse fazendo algo errado, ele precisava impedir antes que fosse tarde demais. Lucas decidiu correr até a delegacia de polícia, mesmo sabendo que isso poderia trazer problemas para seu pai. O menino estava com medo, mas sua coragem e desejo de proteger o pai o impediram de ficar calado. Ao chegar, ele correu para dentro, sua voz tremendo, mas firme. "Por favor, prendam meu pai." Essas palavras inesperadas deixaram os policiais da delegacia surpresos. Um jovem oficial rapidamente se aproximou e levou Lucas para uma sala particular para ouvir o que ele tinha a dizer. Lucas contou tudo o que havia visto e ouvido, sua voz às vezes interrompida pela emoção. O menino não queria acreditar que seu pai fosse uma pessoa má, mas não podia negar o que tinha testemunhado. Quando terminou de contar, Lucas abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele só queria que seu pai voltasse a ser o homem bondoso e amoroso de antes. Os policiais ouviram a história de Lucas, percebendo a sinceridade e a preocupação em suas palavras. Eles sabiam que não podiam ignorar a situação e decidiram iniciar uma investigação. Mas também perceberam que Lucas era apenas um menino, confuso e assustado, sem compreender completamente a situação em que estava envolvido. Lucas ficou sozinho na sala da delegacia, o coração pesado. Ele olhou para suas mãos trêmulas, sentindo-se dividido.
Não sabia se havia feito a coisa certa, mas uma coisa era certa. Ele não podia ficar parado enquanto seu pai seguia por um caminho escuro que ele não compreendia. Lucas ergueu a cabeça, com os olhos cheios de determinação. Eu só quero proteger meu pai, a qualquer custo. Do lado de fora o sol brilhava, mas dentro de Lucas só havia escuridão. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas estava pronto para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Lucas sentou-se em silêncio na sala de espera da delegacia, os olhos vermelhos olhando para o chão. Ele não conseguia parar de pensar em seu pai, Roberto. Na mente de Lucas, milhares de perguntas continuavam a girar. Meu pai realmente fez algo errado? Por que ele está agindo assim? Os pensamentos conflitantes deixavam o menino ainda mais preocupado. Depois de um tempo, um policial entrou, gentilmente colocou a mão no ombro de Lucas e disse: Você está bem, Lucas? Vamos descobrir o que está acontecendo. Você fez a coisa certa ao nos contar. Embora as palavras do policial fossem para confortá-lo, elas só deixaram Lucas mais confuso. Ele não tinha certeza se realmente tinha feito a coisa certa. A polícia decidiu iniciar uma investigação discreta sobre Roberto. Eles não queriam assustar a família dele ou deixar pistas que pudessem levantar suspeitas. Portanto, uma equipe de investigação foi enviada para seguir Roberto e registrar todos os seus movimentos em segredo. Nos dias seguintes, eles observaram Roberto saindo de casa tarde da noite, encontrando-se com homens estranhos em lugares isolados. Eles o viram transportar grandes caixas de um armazém para um caminhão, que depois desaparecia na noite. Essas imagens e informações só aumentaram a suspeita de que Roberto poderia estar envolvido em atividades ilegais. Lucas, em casa, sentia como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Ele não conseguia se concentrar em nada, nem mesmo nas coisas que ele normalmente adorava, como jogar futebol ou desenhar. Sua mente estava sempre atormentada pela imagem de seu pai sendo preso pela polícia. O menino se perguntava: e se eu estiver errado? E se meu pai não fez nada de errado e eu o acusei injustamente? Uma noite, enquanto Lucas jantava com Roberto, ele tentou esconder sua preocupação. Pai, Lucas falou baixinho, você trabalha muito, eu só quero que você descanse mais. Roberto sorriu para o filho, mas Lucas pôde ver a tensão e o cansaço nos olhos do pai. Estou bem, filho, respondeu Roberto, colocando a mão suavemente no ombro de Lucas. Há coisas que preciso fazer, mas não se preocupe, tudo vai ficar bem. As palavras de Roberto não tranquilizaram Lucas. Na verdade, elas o deixaram ainda mais confuso. As ações misteriosas de Roberto fizeram Lucas sentir que estava mergulhando em um mistério que ele não conseguia entender. Enquanto isso, a equipe de investigação continuava seu trabalho. Uma noite, eles decidiram se aproximar mais para ouvir melhor a conversa de Roberto com os homens estranhos. Mas ao se aproximarem, foram descobertos. Os homens imediatamente se dispersaram, desaparecendo na escuridão, deixando apenas Roberto parado ali, calmamente olhando para os policiais. Os policiais se aproximaram, prontos para fazer perguntas. As luzes das lanternas iluminaram o rosto de Roberto, mas em vez de medo ou fuga, ele apenas ficou parado, sem mudar sua expressão. O silêncio da noite ficou mais pesado, quebrado apenas pelo som do vento nas árvores e pelos passos suaves dos homens que se aproximavam. Um dos oficiais falou, com uma voz firme, mas cautelosa: O que você está fazendo aqui a essa hora, Roberto? Roberto olhou nos olhos do oficial, um leve sorriso aparecendo em seu rosto. Estou apenas fazendo o que acredito ser necessário, ele respondeu com um tom enigmático, e então ficou em silêncio. Ninguém sabia ao certo o que Roberto estava pensando, e o silêncio dele só aumentava a tensão que envolvia a todos. Os policiais não tinham certeza do próximo passo, mas sabiam que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Lucas, em casa, com o coração pesado, não sabia que seu pai estava sendo confrontado pela polícia. No quarto escuro, ele se revirava na cama, incapaz de dormir, seu coração batendo rápido com pensamentos confusos. Roberto ficou em frente aos policiais, sem demonstrar medo. O ar ao redor parecia parar enquanto ele olhava diretamente para o oficial que o interrogava. As lanternas iluminavam seu rosto, revelando cada detalhe, mas ninguém podia adivinhar o que se passava em sua mente. Você disse que está fazendo o que é necessário, o oficial repetiu, a voz ainda cheia de cautela. Mas o que você está fazendo não parece nada legal. Precisamos que você explique melhor o que está acontecendo.
Roberto respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo importante. Entendo que vocês têm motivos para suspeitar, ele falou devagar, com um tom calmo. Mas antes de explicar, preciso que entendam que o que faço não é para benefício próprio. Faço isso para ajudar outras pessoas. Os policiais trocaram olhares, sem tirar os olhos de Roberto. O oficial que liderava o grupo fez um gesto para seus colegas recuarem um passo, criando uma distância segura, mas ainda perto o suficiente para manter o controle da situação. Explique melhor, o oficial pediu. Estamos ouvindo. Roberto assentiu, seus olhos se fixando à distância, como se estivesse tentando lembrar das coisas que o levaram àquela situação. Sou parte de um grupo de voluntários secretos, ele começou, sua voz baixa, mas clara. Nós nos especializamos em fornecer medicamentos e suprimentos essenciais para comunidades carentes em áreas remotas, lugares onde o governo ainda não chegou. Ele continuou explicando que seu grupo operava em segredo porque enfrentavam muitos perigos de gangues criminosas locais, que queriam controlar tudo, inclusive a distribuição de ajuda humanitária. As caixas que Roberto transportava estavam cheias de medicamentos, alimentos e equipamentos médicos, tudo para ajudar aqueles que mais precisavam. Vocês podem verificar as caixas, Roberto sugeriu, sua voz se tornando mais insistente. Não tenho nada a esconder. Só quero ajudar, e estou disposto a assumir a responsabilidade se isso significar que essas pessoas continuarão recebendo a ajuda que precisam. Os policiais imediatamente verificaram as caixas. Assim como Roberto havia dito, estavam cheias de medicamentos e suprimentos essenciais. O oficial principal olhou para Roberto, seu olhar suavizando um pouco. Vamos verificar sua história, ele disse. Mas se tudo estiver como você diz, talvez tenhamos um grande mal-entendido aqui. Enquanto a polícia continuava a verificar e coletar informações, Roberto foi solicitado a ir à delegacia para prestar um depoimento mais detalhado. Ele concordou, sem hesitar. Roberto sabia que não tinha feito nada de errado e estava disposto a cooperar para esclarecer tudo. Lucas, em casa, não fazia ideia do que estava acontecendo. O menino estava sentado à janela, olhando para a noite escura, cheio de ansiedade e incerteza. Ele só queria que seu pai estivesse seguro e voltasse para casa, mas o medo de ter colocado seu pai em uma situação difícil não parava de atormentar sua mente. Quando a porta de casa se abriu, Lucas se assustou e se virou. Ele viu seu pai entrar, parecendo cansado, mas não com raiva. Roberto se aproximou do filho, seu olhar gentil pousando em Lucas. Papai, você está bem? Lucas perguntou, com a voz trêmula. Ele não sabia se seu pai já sabia o que ele havia feito. Roberto sentou-se ao lado de Lucas, segurando a mão dele, apertando-a suavemente. Estou bem, filho, ele disse com uma voz calma. Eu sei que você contou à polícia e entendo por que fez isso. Lucas olhou para o pai com os olhos arregalados, surpreso. Você sabe, mas eu só estava com medo de que você tivesse feito algo errado. Roberto sorriu, seu olhar não mostrava nenhum sinal de culpa. Eu sei, Lucas. Sei que você estava preocupado comigo. E isso mostra que você é uma criança corajosa e atenciosa. Estou muito orgulhoso de você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lucas. Sinto muito, pai. Eu não queria te causar problemas. Roberto gentilmente limpou as lágrimas de Lucas, puxando-o para um abraço. Está tudo bem, filho. Está tudo bem agora. Só quero que você saiba que às vezes precisamos fazer coisas difíceis por boas razões. E sempre tentarei fazer o que é certo, não apenas por você, mas também pelos outros. Lucas assentiu, sentindo-se mais aliviado. O menino abraçou seu pai com força, sentindo-se em paz ao saber que seu pai não era uma má pessoa e que ele havia feito a coisa certa ao procurar a polícia. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!